O que são LLMs e inteligência artificial? Essa é uma série de vídeos que eu estou gravando para explicar um pouco desse mundo. Se você não me conhece, meu nome é Wellington Mafra, eu trabalho com tecnologia, sou programador, sou amante de ciência e teologia também, então gosto muito do assunto, quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos, né, que a gente está gravando. Serão 4 vídeos, deixa eu compartilhar minha tela com você. Então, se você está no Instagram, recomendo que você tire um print desse QR Code, clica nele, ele vai te levar para uma playlist no YouTube onde você pode ver o vídeo em widescreen, vai ter os textos melhor para ver, né? Tela maior também. Então, recomendo isso para você. Beleza? Também quero te pedir para já deixar o seu joinha, né? Já deixa o seu joinha aí, seu comentário, como é que você utiliza inteligência artificial, o que mais te interessou no assunto, o que você aprendeu na aula passada. Então, deixa o seu engajamento aí, por favor. Gente, quero fazer só um complemento da aula 1, que é o seguinte, para você que não assistiu a aula 1, eu expliquei na aula 1 que a inteligência artificial ela não é inteligente, né? No sentido de pensar e criar coisas por si só. Ela é treinada com dados do passado. Dito isso, preciso pontuar 2 coisas aqui, muito importantes. A primeira, a IA não sabe inovar, não terceirize tarefas criativas. Então, se você precisa pensar em algo que seja criativo, né? Sei lá, escrever um texto, você quer pensar no nome de uma empresa, qualquer coisa que você precise de criatividade, desenho, etc e tal, não recomendo o uso da IA. Por quê? Porque a IA ela é treinada com com dados que já existem. Então, tudo que ela vai te sugerir são com base em coisas que ela já conhece. Então, não vai ser nada original, entre aspas, e ela vai limitar a tua criatividade. Além disso, se você se acostumar com o uso da IA, você cada vez mais vai se limitando, né? Não treinando a sua criatividade, você vai se limitando. Para quem gosta, né, de teologia, ou quem é envolvido com igreja, cara, não use para gerar estudo bíblico, pregação, texto, cara. Por quê? Você perde a oportunidade de degustar o estudo, de gerar aquilo. Além disso, quanto mais você estuda e escreve o que está estudando, mais você aprende. Então, se você gerar algo pronto e usar aquilo, vai ser super legal, coisas super diferentes, beleza. Mas você não vai aprender, né? Você não vai absorver aquilo como deveria. Então, recomendo não terceirizar para coisas criativas. Segundo, se a IA dominar o mundo, vamos ficar andando em círculos. Por quê? Ela é treinada com dados do passado, de coisas que já aconteceram. Se todo mundo agora, todos os programadores, todos os cientistas começar só a usar IA, a gente vai andar em círculo, a gente não evolui mais. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado com o uso da IA. Além disso, né, saber que ela é uma ferramenta, uma ótima ferramenta, mas a gente não pode delegar tudo para ela. Beleza? Então vamos lá. Para quem quer essa aula, né? Hoje a gente vai abrir o capô aí do carro e a gente vai ver tudo que está embaixo do capô, entender ali o que é motor, radiador e etc. Tudo que pertence ao motor do LLM, tá? Então, para quem quer? Para os curiosos, né? Quer entender como a LLM funciona, quais seus atributos. Para os devs, então, como escolher uma LLM boa para código, gastando pouco. Para o dono de negócio, então, para você que quer, sei lá, implementar um chatbot na sua empresa, cara, se você entender a teoria dessa aula aqui, você pode economizar muito dinheiro, tá? Então, assiste até o final, por favor. Então, vamos lá. O que é uma LLM? Só para reforçar. Large, ela tem muitos dados como parâmetros. Language Model, então ela faz a previsão da próxima palavra, ou token, né, da sequência. Beleza? A gente tem uma variação aqui que a gente não chama de LLMM, mas a gente tem LLMs que elas são multimodal, ou seja, ela recebe outros tipos de entrada. Então, áudio, vídeo, então ela tem capacidade de escutar e de enxergar, entender aquilo que ela está enxergando e escutando
e ela transforma isso em tokens input e te responde. Então, vamos lá, vamos começar com um pouco mais de techniquez aí. Atributos técnicos de uma LLM. Então, o que são tokens, né? Que a gente fala muito sobre isso. Token é uma unidade que identifica uma palavra ou parte dela, né? Então, pode ser, por exemplo, cachorro, pode ser um token, ou pode ser 3 tokens, pode ser cachorro, por exemplo, né? Então, a gente não sabe exatamente como ela quebra, existe uma fórmula lá, mas ela transforma as palavras em tokens. O custo de uma LLM é medido em tokens. Então, tanto o token de input, que é todo o texto que você manda para ela, quanto o token de output, que é o de processamento de resposta. Tudo isso, tudo que ela usa para gerar a resposta e para te responder, são tokens e o custo é medido em token. O modelo calcula probabilidade em token a token, tá? Então, é sempre pensando no próximo token. Existe uma variação disso, a gente vai ver em breve. O que são parâmetros? É basicamente a quantidade de dados que a LLM foi treinada. Então, exemplo com peixes, né? Frutas, etc. Por exemplo, a gente tem uma tilápia. Tilápia é peixe. A gente diz para a LLM, tilápia é peixe. A gente pega um cação, um tubarão, sei lá. Pergunta, que animal é esse? Ela não vai saber dizer, ela não vai dizer que é peixe. Porque ela foi treinada só com a foto de uma tilápia. Se a gente pegar uma tilápia maior ou menor, ou de outra cor, sei lá, talvez ela também não acerte. Então, quanto mais parâmetros, né, quanto mais informações sobre aquilo a gente dá para uma LLM, a gente treina ela, mais assertiva ela é. Então, por exemplo, assim, para cada espécie de peixe são centenas e centenas de fotos. Então, ela é muito assertiva. Mesmo que ela não tenha uma foto daquele peixe, se ela tiver centenas de outros peixes, a chance dela acertar é muito grande, né? Por aproximação. Então, parâmetros é todos os dados que ela tem para ser treinadas, né? Então, frutas, todas as frutas. E isso são treinamento de uma LLM. Então, cara, dado essa foto significa isso, esse texto significa isso. É um treinamento mesmo. Então, quanto maior o número de parâmetros, mais assertiva a LLM, geralmente ela custa mais também, tá? Então tem que ficar muito ligado nisso. Quantização é a otimização do parâmetro. Então vamos pensar em peixe ali. Imagina que a quantização máxima seria a resolução máxima, sei lá, 4K, uma foto. Então, se tu perguntar para ela, isso aqui é um peixe, ela vai pegar todo o álbum de peixe que ela tem em 4K e vai identificar, não, isso aqui é um peixe. Só que existe também a possibilidade de você quantizar a LLM, né? Para quem é mais das antigas aí, né? Tipo, pegava lá um MP3 e pegava uma música em WAV e transformava em MP3 em 128 kbps lá. Então ele ficava bem menorzinho a qualidade do áudio, o tamanho do arquivo e a qualidade do áudio também diminuía. Basicamente é isso, tá? A gente diminui a resolução dos dados. Só que a gente tem que ter um cuidado que quanto mais a gente quantiza, se a gente vai usar uma LLM muito quantizada, ela começa a perder precisão de informação, porque os dados estão muito compactados e ela começa a se perder, entre aspas, alucinar mais fácil, porque ela começa a perder qualidade da informação. Então isso é quantização, pensa em qualidade da informação, tá? Outra coisa importante, contexto. Contexto, então, basicamente, é quantos tokens ou palavras a LLM consegue manter por sessão. Então, isso é um atributo de uma LLM também, né? Quantos tokens ela consegue ter numa sessão sem, entre aspas, alucinar, ela se perder e tal. O ideal é que você não mantenha contextos muito longos, tá? O ideal é que você vá renovando isso. Tem até, por exemplo, a Cláudio, ela consegue resumir tudo o que está no seu contexto atual para ela sempre manter um contexto menor. Geralmente, quanto maior o contexto da sessão, ela vai alucinando e esquecendo, tá? Outro atributo muito importante de uma LLM, Dense Model versus Misters of Expert. Modelos densos, então eles ativam todos os parâmetros para gerar a resposta, então custam mais e podem demorar mais. Por exemplo, tu pega um ChatGPT, um Gemini da vida,
Cara, ele tem trilhões de parâmetros, trilhões, é algo surreal. Quando você faz uma pergunta, ele pesquisa em todos os parâmetros dele. Pensa numa biblioteca gigantesca, ele olha todos os livros para te responder. O Mysteries of Expert, ele custa menos, é mais rápido, então como se fosse você pergunta uma parada de ciência, ele vai lá na seção de ciência. De história, ele vai lá na seção de história, certo? Vamos pensar dessa forma. Você pode pensar, não, então é melhor, porque se custa menos, é mais rápido, e ele vai especificamente no meu assunto, me parece ser mais sentido. Sim, na teoria parece. Mas na prática, então vamos supor, vou pesquisar uma parada de ciência. Aí, às vezes não vem uma resposta que tu esperava, porque tem alguma coisa na história da ciência que não está em ciência, está na seção de história. Então, a informação ela pode ser um pouco mais pobre. Então, quando você separa por seções, né, esse Mysteries of Expert, pode ser que você não tenha a qualidade da resposta que um modelo denso teria, tá? Previsão versus difusão. Gente, aqui são só temas para você se aprofundar, você estudar sobre cada coisa que eu estou citando aqui, tá? Dando assim já muita informação, mas o ideal é que você se interesse no assunto e busque mais informação. Então, previsão versus difusão. Modelo de previsão. Então, ele vai gerando a resposta por probabilidade. Então, se ele colocar uma palavra errada, que já foi adicionada, ele não volta para corrigir. Que botou. O de difusão é diferente. Então, conforme ele vai gerando, ele valida o que foi gerado, vê se faz sentido e corrige. Então, geralmente utilizados em geração de imagens. A geração de imagem ele vai gerando, validando com o token, vê se é aquilo que está se aproximando do que está esperado. E existem LLMs que também têm essa opção para geração de texto. Então, ela faz com text chunks, né, que são blocos de texto ao invés de tokens. Ela vai jogando blocos de texto e vê se aquele bloco de texto faz sentido. Aí ela vai meio que limpando e regerando aquilo, tá? É um atributo. E aí a gente tem o reasoning e o non-reasoning, né? O pessoal fala muito de pensar, né? A LLM está pensando. Então o reasoning ele quebra o prompt em problemas menores e ele vai resolvendo passo a passo, né? Então como se fosse o COT, né? O Chain of Thought ali. A gente vai ver isso na aula de prompts, Chain of Thought. E o non-reasoning ele resolve o prompt como um todo, ou seja, ele vai dar uma resposta mais direta. Então por isso que a LLM, que ela tem um atributo de pensar, ela pensa, ela acaba sendo um pouco mais assertiva, tá? E por último aí, dos mais comuns, né, GGUF e MLX, né? O GGUF ele é uma LLM compilada para computadores de forma geral. E o MLX ele é LLM compilada para chips M da Apple, né? Então isso deixa mais performático. Então se você utiliza a Apple, quer rodar uma LLM local, é melhor usar as que são compiladas especificamente para a Apple. Por que isso é importante? Nem só de ChatGPT e Gemini vive o homem, mas de toda LLM disponível na internet. Fui obrigado a colocar aqui também um asterisco, né? Essa piada não foi gerada por IA, né? Pasmem vocês, foi minha criatividade. Então é basicamente isso, não existe só esses big players do mercado, existem mais opções. Então dependendo do uso, às vezes uma LLM pequena consegue até ter um chatbot, um auxiliar de código, etc. Tá? Então basicamente é o seguinte, dado todos esses atributos, você consegue pesquisar outras LLMs, tipo assim, o ChatGPT e o Gemini, eles não abrem muitas informações de atributos deles, né? A gente consegue, pela forma que se comporta, a gente consegue entender quais atributos eles têm. Mas eles não abrem muito. Mas tem outras LLMs que elas deixam isso muito explícito. Você consegue ver os atributos de cada uma. Além disso, eu vou falar aqui agora no tópico, né, rodando LLM no seu computador. Então, antes de eu falar do Run versus VRun, é o seguinte, existe um site chamado Hugging Face, que lá você tem muitas LLMs. E lá tem LLMs, assim, o pessoal treinou para geração de código, o pessoal treinou para leitura e resposta de documento. Tem muita coisa lá.
certo? Tem muita coisa lá. Então, por isso que eu disse assim, se você é um dono de um negócio que quer, cara, só para ler documento e responder, às vezes uma LLM com poucos parâmetros, né, com muito menos parâmetros do que um ChatGPT, atenderia super bem. Porque se você tem os documentos, os manuais as diretivas, os documentos de diretiva de resposta da sua empresa para um chatbot, você não precisa de uma LLM super inteligente que faça tudo, que custe muito, né, um ChatGPT da vida, um Gemini. Não, às vezes uma LLM com muito menos parâmetro, ela conseguindo interpretar o texto, ler o documento e responder é o suficiente. Então, com isso, você consegue economizar muito dinheiro utilizando outras LLMs, ao invés só do convencional, né? Acaba que a gente conhece só o que chega para nós, né? Vamos botar assim, o mais hypado, né? O ChatGPT, Gemini, DeepSeek, que o pessoal não está usando tanto como estava no passado, mas acaba que basicamente ChatGPT e Gemini que dominam o mercado comum aí, vamos dizer assim, né? Mas existem muitas opções no mercado para você usar, e você só cruzar essas informações aqui com os atributos que eu te passei já vai te ajudar demais. Outra coisa super importante. Cara, quero rodar uma LLM no meu computador, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Primeiro você precisa entender a diferença de RAM versus VRAM. Né? Memória RAM e memória da GPU. Então, por exemplo, assim, se você tem um computador que não é um Mac, certo? Se você tem um computador que não é um Mac da série M, né, os chip M, então você vai ter uma placa de vídeo. Vamos supor que a tua placa de vídeo tenha 16 GB. Você vai conseguir carregar uma LLM no seu computador que tem até um espaço de 14 GB. Por quê? Porque a LLM ela precisa estar toda na memória RAM, no caso da VRAM, né? Ela está na VRAM da GPU para te responder. Então, cara, eu tenho 256 GB de RAM, mas a minha placa de vídeo tem só 16. A tua RAM não vai funcionar para isso. Ele vai usar só a VRAM. Então, lembra lá na aula 1 que eu falei que a GPU revolucionou como as LLMs funcionam, porque ela consegue fazer cálculos multidimensionais, muitos ao mesmo tempo? É isso. Então, precisa caber na memória RAM da GPU. Agora, se você tem um Mac, por exemplo, se você tem um Mac Mini, um MacBook Pro, um MacBook Air, o Mac geralmente ele tem, né, a memória unificada, tanto a RAM quanto a VRAM meio que são as mesmas memórias. Então, se você tem um MacBook de 16 GB, você consegue rodar uma de 12, uma LLM de 12. Se você tiver um de 32, consegue configurar ali para rodar até uma de 28 GB. Aí 128, né? Roda muito mais, enfim. Hoje, o equipamento mais barato do mercado para você rodar uma LLM é o MacBook Mini, é o Mac Mini. Aquele que é separadinho assim, que é só uma mini CPU, é o mais barato do mercado. Por quê? Ele vem com a versão de entrada, né, 16 GB de memória unificada, então você consegue carregar uma LLM ali de até 16 GB, 12 GB, desculpa. 12, máximo estourando 14, mas talvez não rode tão bem. Segura uns 12 GB e sai muito mais barato. Então vai estar o preço de uma GPU, né? Só uma GPU. Então, se você for montar um computador, vai ter todo o rolê de placa de vídeo, placa-mãe, processador, etc e tal. E hoje o Mac Mini é o mais barato para você rodar na sua máquina. Cara, além disso, ele roda muito bem. Então, tem alguns apps aqui que eu deixei para rodar. Então, aqui estão os modelos onde você pode baixar. Os apps, né? O Llama, o LM Studio e o Llama CPP ali, você pode conseguir rodar modelos na sua máquina. Então, gente, hoje foi bem tecniquez, mas tudo que você precisava para saber para rodar uma LLM local, quais atributos olhar, foi dito aqui. Quero que você se aprofunde em cada um desses tópicos, entender qual a melhor LLM que vai atender o meu negócio, que vai atender o meu código. E acredito que você consegue economizar bastante dinheiro e usar a melhor LLM possível para o seu negócio, tá bom? Gente, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, é muito importante. Eu quero entender como é que você usa, o que você aprendeu. Isso é muito legal para quem está gravando o vídeo. Espero que você goste e
até a próxima aula, que vai ser sobre prompt, que eu acho que é a mais esperada de todas elas, beleza? Valeu!